Bom, pessoal, essa história aí do jogador Vini sofrer preconceito e racismo na Espanha, eu sou uma pessoa que eu não sou muito ligada a futebol. Aliás, nem conhecia muito a carreira desse jogador. Como o assunto veio à tona aí muito forte, eu vou contar minha experiência sobre viver na Espanha. Eu morei na Espanha de 2000 de maio, final de maio de 2003 até final de maio de 2012. Fiquei lá durante 9 anos. Assim, eu nunca senti muito preconceito arraigado. A Europa toda tem muito preconceito com estrangeiro, com imigrantes e tal. Mas eu nunca senti muito isso lá tão forte por ser brasileiro. Na Espanha em particular tem muito mais, tem assim uma certa tolerância com os imigrantes latino-americanos. Eles têm muitos equatorianos que moram na Espanha, a maior colônia, uma das maiores colônias de na verdade latino-americanos é a maior colônia de latino-americanos que tem na Espanha são de equatorianos. Logo, a segunda maior colônia, nisso na época que eu morava lá, eu não sei hoje como é que tá, mas a segunda maior colônia era de marroquinos e romenos. Pau a pau, era a segunda colônia era marroquinos, outra hora era romenos. Então eles não gostavam, os espanhóis eles não gostavam muito assim, de um modo geral. Lógico que tem gente que gosta e tem gente que não se importa com essas coisas, mas de um modo geral a sociedade espanhola tinha muito mais preconceito com marroquinos e o pessoal do leste europeu, os romenos, que tinham muitos lá, do que com latino-americanos. E o que acontece? A minha cor, por exemplo, como eu não sou negro, mas também eu não sou branco. Então a minha cor é intermediária, assim, eu sou moreno e, e é a cor muito comum dos marroquinos. E assim, muitas vezes eu fui confundido com marroquinos lá por causa da minha aparência. Eu tenho a feição um pouco assim, parecida com os marroquinos. Essa cor que eu tenho é parecida com a cor dos marroquinos. Então eu já tive várias vezes assim, eu já passei a experiência de que quando eles pensavam que eu era marroquino, eu tinha um tratamento. Quando descobriam que era brasileiro, aí o tratamento mudava para melhor. E realmente eles têm muito preconceito lá com negros. Já os negros africanos da África, porque os marroquinos têm um tom de pele igual a minha, assim, tanto que eu era confundido muito com marroquino. Então, mais os negros do Chad, da, da Argélia, das regiões mais da África negra, esses tinham mais preconceito ainda, porque o preconceito é sobretudo, tem todo tipo de preconceito, mas é sobretudo com o tom da pele. Se a pele é mais escura, o pessoal tem preconceito. Eu não entendo como as pessoas são capazes de julgar as pessoas segundo a cor da pele. Eu não entendo por que dessa estupidez, porque as pessoas não são boas ou más ou ruins de acordo com o tom da pele. Na verdade, as pessoas, não existem pessoas que sejam absolutamente ruins e absolutamente boas. As pessoas são uma mistura de tudo, de circunstâncias. Então, assim, é uma estupidez impressionante. Mas isso na Europa, infelizmente, é muito comum, o preconceito com os estrangeiros de um modo geral. Mas existe uma escala. Se é da África, por exemplo, árabe, marroquinos, da África, tipo do Marrocos ou da Argélia, da Namíbia, regiões onde o tom de pele é mais clara, tem um preconceito. Mas o preconceito é sobretudo superior quando se trata de afro negro, negro mesmo. A pessoa do tom de pele bem mais escura. Aí o preconceito é muito forte mesmo. Por isso que vira e mexe a gente vê isso lá na Espanha, essas notícias de preconceito contra jogadores.
Porque, agora, imagina, o cara, um jogador de futebol famoso, rico, sofre esse tipo de coisa, imagina uma pessoa comum, qualquer. Então, assim, o preconceito, infelizmente, na Europa é muito forte. E a Espanha tem uma característica que é de muito racismo. Assim, existe um certo fascismo, uma veia fascista impregnada na alma espanhola. A Espanha, eu gosto muito da Espanha, adorei a experiência de ter vivido na Espanha. Não me arrependo de ter ido, me arrependo de outras coisas, às vezes conforme fiz e tal, mas enfim, o fato é que eu não me arrependo de ter ido morar na Espanha. É um país que eu gosto muito, assim, gostava de viver lá, vim embora por circunstâncias de crise de 2008, começou lá, então, embora também não tenha me arrependido de voltar para o Brasil, mas infelizmente a Espanha tem isso mesmo, de muito preconceito. Assim, claro que não é todo mundo. As pessoas têm de tudo. Aqui também tem preconceito, também, e muito. Mas enfim, é muito interessante como existe esse atraso na alma das pessoas, de olhar para as pessoas e olhar e julgar a pessoa pela cor. Odiar a pessoa simplesmente porque ela tem uma cor que ela não gosta. Parece gado, né? Gado que tem isso. Dizem que as vacas, né, não gostam da roupa vermelha, por exemplo. Quando eu morava na roça, eu ouvi falar isso, né? Você não deve entrar no pasto com uma roupa vermelha porque o gado não gosta. Qualquer semelhança com os muçulmanos aí que não gostam das camisas vermelhas é uma brincadeira. Mas enfim, o fato é que realmente a Espanha tem assim, não é falar mal da Espanha, que eu adoro a Espanha, gosto muito, gostei muito da experiência de ter vivido lá, um país que me deu um segundo idioma, me deu uma experiência de vida muito boa, mas a Espanha infelizmente tem essa veia muito racista, eles são bastante racistas, não é todo mundo, evidentemente, mas aqui também a gente vê, ó, as pessoas aqui no Brasil também são bastante racistas, mas aqui esse racismo é mais diluído para pobres em geral, né? E lá numa sociedade um pouco mais rica existe esse nítido preconceito com a pessoa de tom mais escuro, com a pele mais escura. Quanto mais escura, mais preconceito. Infelizmente, essa é a realidade da Europa. Imagina um jogador de futebol, um cara famoso, rico, passa por isso, imagina uma pessoa comum, que não deve passar na Europa. Infelizmente, esse é o mundo.